Olá, gatinhos e gatinhas! Hoje falaremos sobre um grande, enorme, gigante autor que revolucionou a literatura em seu tempo e nos influencia até os dias atuais, Júlio Verne. Mas antes de começarmos o vídeo, já sigam o canal, deem aquele like e compartilhem com os amigos. Bora lá? Júlio Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828 e morava em uma ilha artificial do rio Loire, na cidade de Nantes, na França. Possuía um irmão e 3 irmãs, sendo o mais velho dos 5 filhos. Seu pai, Pierre Verne, um advogado renomado em Nantes, e sua mãe, Sophie Lotte de la Feuille, vinha de uma família de navegadores e construtores de navios. Fato esse que desde cedo moldou sua personalidade sonhadora, influenciando sua escrita, ainda mais quando Verne foi matriculado em 1834, aos 6 anos de idade, em um internato, cuja professora, Madame Sambin, a viúva de um capitão desaparecido nos mares há 30 anos, contava a seus infantes alunos que algum dia ele retornaria da ilha onde havia naufragado, tal qual Robinson Crusoe do romance de Daniel Defoe. Em 1836, aos 8 anos, seu pai o matricula na escola católica Santo Estanislau, onde se destaca em geografia, matéria esta de sua predileção, e que seria a base da sua literatura desde sempre. Nesse mesmo ano, passou as férias escolares em Brém, na casa de seu tio, Prudent Allot, irmão de sua mãe, que era um armador aposentado e ex-prefeito da cidade, que, localizada entre o rio Loire e o lago Grand-Lieu, fascinou o jovem Júlio Verne pela quantidade de navios mercantes que o cruzavam. A geografia, os navios, as ciências e a aventura foram tão marcantes para Júlio Verne que, aos 11 anos de idade, tomado de súbita paixão juvenil por sua prima, Caroline Tronson, foge de casa e arruma emprego de grumete, um faxineiro em um navio de 3 mastros que ia para as Índias, somente para lá chegando, comprar um colar de coral e trazê-lo para sua amada. Ai, que fofo! Sabendo disso, seu pai consegue interceptar o navio em sua primeira parada, em Pembouth, a cerca de 50 quilômetros de Nantes, onde, retirando Júlio do barco, fez-lhe prometer que de agora em diante viajaria somente em sua imaginação. Um ano depois, sua família se muda e ele é matriculado no Petit Séminaire de Saint-Donatien. Essas sucessivas escolas religiosas serviram-lhe para que escrevesse sua primeira prosa, em 1839, denominada Um Padre, na qual descrevia tais instituições depreciativamente. Em 1847, aos 19 anos, inspirado sobretudo pelas obras de Victor Hugo e ainda apaixonado por sua prima, decidiu que seguiria a carreira de escritor, o que foi firmemente refutado pelo pai, que envia-o a Paris, primeiramente para fazer a faculdade de Direito e, em segundo lugar, para mantê-lo afastado de Caroline, que neste mesmo ano casa-se com Émile Desonnet, com quem teria 5 filhos. Após um ano em Paris, Verne retorna a Nantes para preparar-se para seu segundo ano na escola de Direito. Nesse período, conhece uma moça um ano mais velha, chamada Rose Herminie. Apaixona-se por ela, dedica-lhe 30 poemas, porém, a família da moça, temendo que ela se casasse com um estudante de direito de futuro incerto, casa com um rico senhor de terras, deixando Júlio Verne, literalmente, a ver navios. Tanto o casamento de sua prima quanto de Rose marcariam sua obra através de diversos personagens mulheres que foram casadas contra suas vontades, tais como Gerande, de Mestre Zacarias, Ellen, de Cidade Flutuante e Sava, de Mathias Sandorf. Retornando à conturbada Paris naquele ano de Revolução Francesa, em 1848, Verne, mais interessado na literatura que no direito, consegue ser introduzido nos salões literários da aristocracia parisiense, graças à ajuda de seu tio Francisque de Chateaubourg, passando a frequentar especialmente o salão literário de Mademoiselle Barré, uma conhecida de sua mãe. Em pouco tempo,
Suas incursões às mecas literárias da Cidade Luz o puseram em contato com seu ídolo, Victor Hugo, além de Alexandre Dumas, o qual já fizemos um vídeo a respeito. Isso lhe foi extremamente proveitoso, já que uma das peças que Verne havia escrito, As Palhas Rompidas, agradou tanto a Dumas que, apresentando-o ao seu filho, Alexandre Dumas Filho, fez este a revisão literária da peça, que acabou por estrear em 12 de junho de 1850, no Teatro Histórico de Paris. Legal, né? Ocorre que nesse período, seu pai, como forma de lhe forçar a advocacia goela abaixo, corta-lhe a renda que o mantinha. Porém, Verne, continuando a escrever, começa a dar aulas para fazer um din-din. Em 1851, Verne conhece Piet Chevalier, o editor-chefe da revista Musée des Familles, e estava à procura de artigos sobre geografia, história e ciências, justamente as paixões de Júlio Verne. Dessa forma, Verne começa a escrever contos e em 1852 foram publicados pela Musée des Familles Martin Paz e Le Château em Califórnia. E em 1854 lança Mestre Zacarias e Um Inverno em Meio ao Gelo, antecipando os temas de aventura e ficção científica. Ocorre que em 1856, devido a um sério desentendimento com Pierre Chevalier, Verne deixa a Musée des Familles, somente retornando anos mais tarde após a morte de Piet. Em maio daquele mesmo ano, Júlio Verne é convidado para ser padrinho de casamento de seu amigo, Auguste Legarge. Tendo sido hospedado na casa da família da noiva, Verne sente-se atraído pela irmã desta, Honorine Anne Hébert Morel, uma viúva de 26 anos com 2 filhos pequenos. Verne, então, aceita uma oferta de seu irmão para ir trabalhar como corretor na Bolsa de Paris, já que precisava ter uma fonte de renda integral que o permitisse sustentar uma família. E em 10 de janeiro de 1857, se casa com Honorine. Anos antes, quando chegou em Paris para cursar Direito, Verne tornou-se amigo de um vizinho seu, Aristide Inard, pessoa para quem escreveu diversos textos. Ocorre que, em julho de 1858, o irmão de Inard ofereceu aos dois a primeira de suas viagens marítimas de cortesia. Na primeira, saíram de Bordeaux e passaram para Liverpool, indo até a Escócia. E na segunda viagem, em 1861, rumaram para a Dinamarca, de onde Verne teve de voltar às pressas para estar presente ao nascimento de seu único filho biológico, Michel, fato esse que ele não conseguiu. Ao menos as viagens o municiaram para escrever Viagem à Inglaterra e à Escócia, um romance semi-autobiográfico que, apesar de ter sido escrito entre 1859 e 1860, só foi publicado 129 anos depois, em 1989. Além disso, as viagens estimularam ainda mais seu amor pela geografia e as ciências, e ele publica pela Hetzel Magazine de Pierre-Jules Hetzel, em 31 de janeiro de 1863, sua primeira grande obra, 5 Semanas em um Balão, na qual retrata uma épica viagem em um balão de hidrogênio sobre o continente africano, indo da mítica Zanzibar até o Senegal, seguindo por uma rota paralela à linha do Equador. O livro foi tão chocante na época que seus leitores realmente se perguntavam se teria sido aquilo verdade. No entanto, todo o livro era obra da capacidade inventiva e da acurada pesquisa realizada pelo seu autor. A partir daí, Hetzel foi o responsável pela publicação de todos os seus livros, saindo seus textos, inicialmente, em edições seriadas na revista Viagens Extraordinárias, antes de serem transformadas em livro. Foi quando Júlio Verne se vê, da noite para o dia, tendo fama e dinheiro.
Com sua produção literária crescendo a cada dia para suprir a demanda por novidades dos fabulosos avanços científicos do século XIX, Verne escreve os clássicos que lhe dariam o título de primeiro escritor de ficção científica da história, lançando As Aventuras do Capitão Hatteras, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias e sua obra-prima, 20.000 Léguas Submarinas, onde o misterioso Nemo, ninguém, em latim, é o capitão de Nautilus, um navio capaz de se ingrar por baixo dos mares usando um propulsor movido a energia, um século antes da invenção do submarino nuclear. Fantástico, não é? Tendo escrito seu último livro, O Senhor do Mundo, em 1904, Júlio Verne morre um ano depois, em 24 de março de 1905, aos 77 anos. Em 1989, seu bisneto encontrou, à semelhança de Viagem à Inglaterra e à Escócia, outro livro seu denominado Paris no século XX, que havia sido recusado por Hetzel na época, por considerá-lo pessimista e depreciativo, fugindo do estilo pelo qual Verne havia se tornado famoso. Esse livro foi publicado em 1994, 131 anos depois de ser escrito. Até os dias atuais, Verne é o autor mais traduzido da história, tendo sido publicado em 148 línguas e escrito mais de 100 livros, dos quais 33 foram levados para o cinema ou TV, onde deram origem a aproximadamente 100 filmes, não contando as séries televisivas. Muito legal essa história, não é mesmo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Gato Mia!